Olá, hoje vim contar-vos como é que consegui entrevistar em Moçambique para ter sucesso o Nobel de Economia 2024, o professor doutor Jameson Robinson. Primeiro, deixe-me dizer que conheci este nome no contexto do meu trabalho como jornalista. Eu conversava com uma das minhas maiores referências jornalísticas e ele dizia que é importante ler algumas obras. Recomendou-me que lesse Porque Falham as Nações ou Porque as Nações Falham. Não tinha a obra naquele momento, nem ele tinha, mas tive a oportunidade de viajar para Portugal e com encorajamento da minha então diretora de informação, a senhora Olivia Massan, comprei a obra para ler. Ela já tinha lido o livro, então recomendou de forma muito viva a aquisição da própria obra. Depois fiz a leitura, obviamente, li em 2022, pude ler toda a obra em 2022, mas de quando em vez eu ia fazendo consultas sempre que fosse necessário. Fiz uma consulta, por exemplo, a quanto dos protestos pós-eleitorais, principalmente para compreender aquilo que vários pensadores diziam que eram as causas além das eleições que levavam a que as pessoas estivessem nas ruas. E voltei a ler a obra agora, no contexto do diálogo nacional inclusivo, porque é uma obra que fala e explica muito fortemente sobre a importância de instituições fortes para o desenvolvimento econômico dos países. Ora, voltando a como é que eu consegui entrevistar o autor, é que neste mesmo contexto de reler uma parte da obra para ter um pensamento sobre como é que nós devemos conduzir o diálogo nacional inclusivo, veio à minha mente, por que não ter uma possibilidade de falar com o autor, com um dos autores desta obra? O nome que me veio à cabeça primeiro foi justamente de James Robinson. Aí era como chegar a ele. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, que tem amigos no Brasil, amigos jornalistas no Brasil, tenho no Ruanda, tenho na África do Sul, tenho na Namíbia, tenho amigos jornalistas em Portugal, mas não tenho amigos jornalistas nos Estados Unidos da América. Então era mais difícil, muito menos no Reino Unido. Era muito mais difícil chegar a estas pessoas. O que decidi naquele momento foi: eu vou entrar neste mundo da internet, ver se consigo encontrar alguma coisa. Fui procurando, comecei obviamente primeiro pelo LinkedIn, não encontrei nenhuma possibilidade de me comunicar com ele, senão algumas informações relacionadas ao fato de ele ter ganho o Prêmio Nobel, e essa informação era publicada por quem? Pela Universidade de Chicago. É lá onde ele neste momento leciona. Já tive uma certa dica. Fui à internet já com esta dica e já com este pensamento de que eu preciso de o encontrar através da Universidade de Chicago. Feito isto, na minha pesquisa incluía o nome dele, o Nobel de Economia e também a Universidade de Chicago. E eu consegui. Consegui pelo menos a primeira vitória, que foi encontrar o e-mail. Mas eu não tinha certeza de que aquele seria o e-mail, porque eu não encontrei o e-mail dele feito. Encontrei e-mails de professores da Universidade de Chicago. O que eu fiz a seguir foi tentar ver como é que os e-mails são construídos naquela universidade e ver com o nome dele que eu já tinha, usando o domínio da universidade, mandar pelo menos umas 3 tentativas. A terceira funcionou. E tendo funcionado a terceira tentativa, por sorte ele respondeu. E disse que estava disponível, mas não era especialista de Moçambique. Ele estudou todo o continente africano, menos países como Moçambique, mais alguns, mas muito poucos. Mas que estava disponível para conversar um pouco sobre o nosso país. Eu fiquei muito feliz. O que fiz foi sentar, escrever um resumo, mas um resumo muito enxuto mesmo do nosso contexto. Teve por aí umas 4 páginas e enviei para ele. Ele teve a amabilidade de também ler o livro de Eduardo Mondlane, Lutar por Moçambique, recordou algumas conferências das quais ele participou em que estavam pessoas como Joseph Hellon, sabe? O Joseph Hellon é uma pessoa que estuda Moçambique e conhece muito do nosso contexto político-econômico, e a entrevista acabou correndo à volta disso e ele sempre assumindo
as suas limitações em fazer leituras sobre Moçambique. Mas por que eu decidi que precisava de um Nobel de Economia, uma pessoa de fora? Por várias razões. Obviamente que isso também eleva um pouco o meu prestígio, mas era muito porque eu já tive a oportunidade de entrevistar o professor Dr. Lourenço do Rosário, um pensador de prestígio e cujas credenciais são inquestionáveis no nosso país. Entretanto, apesar disso tudo, de toda a credibilidade que ele tem, quando a entrevista foi ao ar, houve muitas pessoas, sobretudo, que ligaram para mim a dizer que ele estava a reivindicar algum protagonismo pelo fato de ter participado dos outros processos similares a este e neste ele não estar incluso. Levantava um aspecto de que ele é uma parte interessada neste processo e por isso é que ele se mostrava cético em relação à funcionalidade dos resultados do Diálogo Nacional Inclusivo. Entrevistei também um membro da comissão técnica deste diálogo, que obviamente foi compreendido como aquele que está a defender a todo custo o indefensável e que era algo que não teria nenhum tipo de razão. Na minha cabeça, entrevistar o professor James Robinson era uma forma também de trazer alguém que aparentemente não tem nada a ver, não tem nada a perder nem a ganhar posicionando-se de um lado ou do outro. E eu penso que ele conseguiu fazer esses comentários apesar das limitações, dele em relação a leituras de Moçambique e dois, minhas por conta da condução da entrevista em inglês, que obviamente tem várias... eu tenho várias limitações em relação a isso, mas estou a trabalhar para resolver. E por que eu fiz agora este vídeo? Fiz para dizer uma coisa simples. Muitas vezes o caminho é longo, mas o que importa é saber para onde é que vamos, e quando sabemos para onde é que vamos, o passo a seguir é continuar. Até a próxima.